Bom, gente, vamos mudar de assunto, voltar a falar de coronavírus, falar mais sobre essa doença que está afetando o mundo todo com o chefe do departamento de pneumologia do Hospital de Base, o doutor infectologia, desculpa, do Hospital de Base, o doutor Irineu Maia, que está aqui no Skype comigo. Doutor, me ouve bem? Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Doutor, muito obrigado por participar aqui com a gente para passar informações e explicações aos riopretenses. Queria começar, doutor, que o senhor falasse um pouquinho como esse coronavírus age no corpo humano e principalmente no pulmão, né? Parece que ele é bem agressivo em relação ao pulmão. Queria que o senhor discorresse um pouquinho sobre esse vírus. Bom, a principal característica desse vírus é que ele é um vírus que tem um tropismo, que ele adora o sistema respiratório alto. Então, ao entrar em contato com o vírus, no ato de falar, tocar algum objeto contaminado, por isso que existe esse isolamento para evitar entrar em contato, o vírus, ao entrar no nosso organismo pela via respiratória, que é o mais importante deles todos, ele vai promover uma reação inflamatória, vai promover um quadro de uma pneumonia, uma chamada pneumonia viral. E o grande problema é que essa pneumonia viral, ela pode ser desde um quadro muito simples, com uma pneumonite própria das viroses todas que nós conhecemos, com um pouquinho de tosse, com mal-estar, etc., até um quadro de uma pneumonia extremamente grave, e que de falta de ar muito grande e podendo gerar até a morte do indivíduo. Então, levando o indivíduo até para UTI, ser entubado e frequentemente levando ao óbito. Ô doutor, a gente vê muita gente falando, é uma gripe como outra qualquer. Dá para comparar esse vírus com outros vírus de gripe, influenza, H1N1? Esse é mais agressivo? Qual é a diferença desses vírus? Na realidade, o quadro clínico inicial é muito parecido. É muito parecido. É um quadro que começa com uma tossezinha, com espirro, com mal-estar, uma febre, etc. Muito parecido. O grande problema é as complicações que ele causa. Então, na realidade, enquanto que uma gripezinha comum é muito raro levar o indivíduo ao óbito, esse no coronavírus nós temos aí, dependendo inclusive das comorbidades e das complicações que o indivíduo apresenta, como idade avançada, como hipertensão arterial, como uma doença outra qualquer, tabagismo, bronquite, etc., pode acarretar o óbito uma percentagem muito alta, em alguns casos variando até em torno de 10% dos casos. Então, enquanto você tem o próprio H1N1, que é das viroses que nós temos que mais nos deixam preocupados. Incidência de mortalidade varia de 1 a 2%, essa daí vai acima de 10, 15, 20% conforme a faixa etária. Então, o grande problema é que não é gripezinha comum, não. É uma gripezona. Esse que é o grande problema e que leva à mortalidade numa alta percentagem de indivíduos. Doutor, a questão o senhor falou das comorbidades e tabagismo, ia perguntar também o senhor, no caso de fumantes, se isso agrava, se é um fator de risco, e também a questão da obesidade. No final de semana eu ouvi muito falar que a obesidade seria o maior problema aí para quem contrai esse novo coronavírus. Olha, na realidade, a gente agora falar sobre a maior, eu acho que é muito arriscado, porque é uma virose nova, nós estamos estudando ela agora. O que a gente sabe é que tanto o tabagismo como a obesidade, além das outras causas, são dois fatores muito importantes. O obeso ele tem uma dificuldade respiratória natural, pela própria peso, pela própria dificuldade de expansão pulmonar que ele tem. Né? O indivíduo obeso ele tem uma limitação da sua capacidade respiratória. E se ele quiser um quadro infeccioso em cima de um pulmão dessa maneira, ele vai ter dificuldade, não tem dúvida nenhuma. Agora, o fumo faz mal para tudo, até para quem tem o corona. Porque o indivíduo tabagista, principalmente o tabagista crônico, ele frequentemente tem um quadro de uma bronquite importante,
um enfisema pulmonar importante, então ele já tem uma insuficiência respiratória que às vezes está compensada, às vezes consegue viver legal fumando. Só que quando em cima desse pulmão já previamente lesado pelo fumo, se assenta um vírus dessa magnitude, as complicações são muito sérias. Esse indivíduo vai com muita frequência precisar de UTI e ser entubado. E intubar um indivíduo tabagista crônico, com bronquite, com enfisema, a chance dele sair do pulmão, do respirador, é muito prejudicada. Esse indivíduo faz infecções com muito mais facilidade, outras infecções, quando ele está entubado, por bactérias, por fungos, etc. Então, a incidência de mortalidade nessa situação é muito alta, tanto no obeso como no tabagista crônico. Não tem dúvida nenhuma. Tá certo. Ô, doutor, questão dos medicamentos que têm sido testados até agora, a gente vê aí a questão da cloroquina, hidroxicloroquina, e agora, de uns dias para cá, falaram até de um vermífugo, aquele do Anita. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Esses medicamentos têm tido alguma resposta no tratamento? É só especulação? O que a ciência pode dizer para a gente? Olha, o que a ciência tem dito até hoje, corretamente, não é esses trabalhinhos que tem porcaria por aí. Corretamente é que in vitro, não no ser humano, in vitro, essas drogas todas mostraram, algumas mais, outras menos, uma certa ação no vírus, bloqueando a sua penetração, a gente chama de patogenicidade, a capacidade que o vírus tem de promover doenças. De certa maneira, agora, em vivo, todos esses trabalhos que tem por aí, que estão por aí na mídia, nenhum deles tem respaldo científico. Repito, nenhum deles tem respaldo científico. O que está se fazendo agora, corretamente, é testando alguns desses medicamentos todos em trabalhos, em protocolos científicos bem documentados, para a gente saber realmente se tem uma capacidade. Porque uma coisa, deixa eu dizer aqui, uma coisa é um remédio que in vitro, em animal experimental, ou quer que seja, tem alguma ação antiviral. Agora, é diferente disso in vivo, no ser humano. Então, para isso, você precisa desenhar um trabalho respaldado por conceitos científicos das drogas todas. Então, cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, a Anita, o diabo que seja, criolina, tem criolina também, viu? Aí também na parada aí. Mas nenhum deles tem respaldo científico. Nenhum deles é para ser usado de uma certa maneira assim para a população geral. O que tem é alguns trabalhos, inclusive com a hidroxicloroquina e com a cloroquina, já bem testados, e nós temos aqui em Rio Preto, vamos participar, inclusive, de estudos provando se realmente tem algum respaldo o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina no coronavírus. Ou seja, não é para ninguém sair tomando aí cloroquina, Anita, né? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Doutor, questão de vacina. O que o senhor sabe a respeito de vacina? Está em pesquisa? Parece que já estão testando em humanos. Qual que é a previsão que o senhor faz para ter uma vacina ou até um retroviral eficiente contra esse vírus? Olha, as vacinas existem pelo menos mais de 80 trabalhos de vacina em andamento. E existe, já a gente sabe, pelo menos 8 vacinas que já estão numa fase mais avançada de teste. Porque fazer uma vacina não é tão difícil. O problema é que depois de feito o projeto da vacina X, essa vacina tem que ser testada para ver os efeitos colaterais dela, se ela tem uma resposta muito boa, assim como o próprio remédio, a hidroxicloroquina, a vacina tem que ver se ela, o fato dela, no indivíduo que tomou a vacina, produzir anticorpos contra o vírus, mas se esse anticorpo é protetor ou não. Então, existem vacinas, elas estão em, pelo menos 3 ou 4 vacinas aí estão já numa fase 2 adiantada de testes, e que vai ter vacina, não tenho dúvida nenhuma. Agora, o tempo para aparecer a vacina real é que fica um pouco
É difícil dizer, mas a gente acredita que isso para mais ou menos, no mínimo, um ano aí, um ano talvez um pouquinho mais, a gente vai ter uma vacina para ciclar novamente, futuramente aí. Então, Doutor, a gente já teve vários relatos de corona no passado. Esse novo corona é uma mutação desses vírus ou é um novo RNA, um novo DNA? Enfim, não sei ao certo como dizer isso, mas ele é uma variação de outros coronas ou ele é um novo vírus mesmo? olha, o vírus, o corona, ele é um vírus chamado RNA, né? Tem o DNA e o RNA. Os vírus da classe de RNA são vírus que fazem uma mutação muito grande, muito fácil de fazer a mutação. Então, por isso que ele chama SARS, que ele é primo irmão do vírus do corona, que fez, do coronavírus que causou A essa SARS. epidemia no passado, a SARS. Então, ele é, portanto, que é SARS-CoV-2, porque ele é um primo irmão desse vírus. Então, o que se acredita é que, de uma certa maneira, houve uma mutação do vírus do SARS e uma mutação muito ruim, porque ela manteve a gravidade do SARS, só que com a infectividade, quer dizer, capacidade de infectar novas pessoas muito alta, né? Então, é isso que nos preocupa em relação a esse vírus. Mas ele é um mutante do vírus SARS da epidemia passada. Legal. O doutor Irineu, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre questão de máscara. Num primeiro momento, havia a recomendação de não se usar máscara, que é para deixar esse acessório para os profissionais de saúde, que também não teria muita utilidade nas pessoas, assim, na rua. Agora, de efetividade mesmo do uso de máscaras. A máscara ela tem uma proteção excepcional. Ela tem uma proteção mecânica com ela. Mas toda vez que você for num local que vai ter uma certa aglomeração, a recomendação é que use sim. Use a máscara. Você vai amanhã no supermercado X fazer uma compra, você tem que levar sua máscara e usá-la. Você vai num outro local qualquer que vai ter contato com outras pessoas, você tem que levar a máscara e usar a máscara. Logicamente que as máscaras específicas, a N95, a máscara cirúrgica real, essa aí tem que deixar para os profissionais de saúde, porque realmente nós estamos com muita dificuldade de obtê-las. Mas existem essas máscaras de tecido, etc., que dá uma proteção mecânica bastante boa. Não é para profissional de saúde, logicamente, quem vai ter muita exposição. Mas a máscara é para o indivíduo que for entrar em contato com pessoas, ele tem que levar a máscara e usar a máscara, sim, senhor. Porque a gente sabe, não é, Alexandre, que na realidade esse espaço que a gente exige que exista entre duas pessoas, em torno de 1,5 m a 2 metros, isso aí frequentemente é perdido. Então você está num lugar e comprando um pão, por exemplo, o cara vem nas tuas costas e te encosta. E aí? Como é que faz? Você nem percebeu, então você tem que pelo menos evitar ao máximo o contato do vírus com a tua árvore respiratória. Então a máscara dá uma proteção mecânica boa, sim. Legal, gente. Estou conversando com o doutor Irineu Maia, infectologista do Hospital de Base. Doutor, eu queria a opinião do senhor sobre essa flexibilização da abertura do comércio. Quando foi anunciado isso, o doutor Aldene, secretário de Saúde, disse que não adianta ficar todo mundo também confinado para o resto da vida, porque a hora que sair na rua vai pegar. É isso mesmo? Tem que aos poucos as pessoas irem se contaminando, se imunizando, aquele chamado efeito rebanho. Qual que é a opinião do senhor sobre isso? Eu acho que, na realidade, todo mundo tem que ficar em casa. A minha opinião é essa. Mas a gente sabe que isso, infelizmente, não é possível. Existem alguns serviços que têm que ser realmente flexibilizados para isso daí. Mas o grande medo, Alexandre, que existe nisso aí é que isso vire carne de vaca. Quer dizer, enquanto você começa a flexibilizar alguns serviços essenciais e orientar os indivíduos a frequentarem, quer dizer, mais tipo drive-thru, ou então que determine momentos específicos para que o indivíduo vá,
que há uma higienização pré e pós, o indivíduo utilizar aquele serviço X, etc., eu acho que isso aí é possível. Nós estamos numa fase que é possível. Os indivíduos precisam trabalhar, não tem dúvida nenhuma. Só que, o grande problema é que eu já estou vendo nas ruas um movimento maior do que eu via uma semana atrás. Hoje de manhã, por exemplo, aqui na Avenida Badibacite, está cheio de gente andando aí. Você vê o movimento dos carros está muito grande, etc. Então, o meu medo é que isso aconteça aqui o que aconteceu na Itália, por exemplo, que eles fizeram uma quarentena no início, foi eficaz durante 10, 15, 20 dias. Depois, como era muito pequena, abriram a coisa e a coisa evoluiu dessa maneira. Óbvio. Inclusive, eu até comentei com o professor Dr. Jorge Fares, quer dizer, aquele recado que ele manda, que o hospital de base está legal, está tudo bem, está tudo certinho, etc., isso me mete medo. O cara fala assim, se eu ficar doente, eu tenho um hospital de base aí para internar. Não é assim, não. Aquilo ali, para encher as UTIs do hospital de base, é só o pessoal sair na rua, se infectar, que a coisa vai embora. E aí, como é que nós ficamos? Aí, de novo, sem UTI, sem lugar para internar o paciente? Então, flexibilização do comércio tem que ser feita, mas com muito rigor, com muita vigilância, para que isso não se torne uma carne de vaca e todo mundo achar que tem que sair e pegar o vírus aí, porque o vírus não faz nada. Ele faz, sim, e muito. Eu ia até perguntar, o senhor acabou de responder, mas queria que o senhor falasse mais um pouquinho sobre isso, sobre a situação do hospital de base hoje, nível de ocupação, quantas UTIs estão ocupadas e quantas estão disponíveis e o número de ventiladores disponíveis hoje em Rio Preto. Olha, número real disso aí eu não tenho. Eu precisaria entrar em contato com o doutor Jorge para saber como é que está hoje. O que a gente sabe que até ontem, antes de ontem, nós tínhamos 8 pacientes internados lá em observação e tinha 2 na UTI. Então, nós estamos com o número de vagas, tanto para internação como para o número de vagas de UTI, tudo sob controle e com uma dinâmica de internação e de atendimento excepcional. Eu acho que são poucos os serviços nesse nosso estado e nesse país que está tão bem equipado e que se preparou tanto antes em relação ao coronavírus como nós. Isso graças ao trabalho da doutora Suzana Lobo, que é a chefe da UTI do nosso hospital e os trabalhos de toda a equipe, não é isso que não é, toda a equipe. Então, nós estamos tranquilos, por enquanto, em relação a local de internação e local de internação em UTI, com relação ao hospital de base, mesmo a Santa Casa também. Agora, isso me preocupa. Abrindo, o jeito que está abrindo aí as portas, daqui 15 dias eu não sei o que eu vou te dizer para você aqui. Daqui 15 dias, se a gente fizer nova entrevista, falar assim, está tudo lotado, e aí? Como é que nós vamos fazer? Vamos internar esse indivíduo aonde? Então, a gente tem que ir devagar e com muita vigilância, coisa que o doutor Aldense está fazendo muito bem. Então, eu acho que eu sei que tanto ele como o Edinho, o prefeito, etc., está sofrendo uma pressão enorme em relação para abrir as portas de tudo, mas eles têm que segurar, porque senão a coisa é feia. Eu tenho tido contato frequente com meus amigos de São Paulo, a coisa... o Emílio Ribas não tem mais leito, a Santa Casa não tem mais leito, o Hospital X não tem mais leito. Começa a mandar para aqueles hospitais de campanha que a gente sabe que, na realidade, são hospitais provisórios, que não tem condição nenhuma. Né? Que ali é para quebrar o galho do que esses pacientes menos graves. Mas nós temos que ficar muito preocupados com isso. Tá certo. Tá aí, então, o infectologista-chefe do Hospital de Base, o alerta do Dr. Irineu Maia. Doutor, para a gente finalizar, no final de semana foi publicado um estudo da Unesp Botucatu que aponta Rio Preto e outras cidades do interior aqui como possíveis polos maiores de infecção. Por que isso, se o senhor viu esse estudo, etc., e qual que seria a saída nesse caso? É mesmo o isolamento, como o senhor já disse? Fala um pouquinho desse estudo, se é que o senhor viu essa análise aí da Unesp Botucatu.
Esse trabalho é de um amigo nosso lá, da infectologista lá de Botucatu, junto com a equipe de epidemiologista, e eles estão mostrando, e é uma verdade, na realidade, por isso que nossa preocupação. Na realidade, até hoje, por exemplo, a grande percentagem dos pacientes com corona ficaram na grande polo do corona, que é São Paulo. Agora, nós sabemos que algumas cidades do interior, Rio Preto, Bauru, Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto, etc., Votuporanga também é um polo, são cidades em que são centros regionais. E a tendência é que o vírus, ele é muito estranho, ele é muito gozado, ele realmente ele pega o trajeto das principais rodovias e vai se assentando nas cidades mais importantes, com maior movimento, né, Alexandre? Então, ali, aqui em Rio Preto, tem um grande movimento de fluxo de caminhões, de carros, etc., que vão e que voltam, etc. Então, a tendência agora, nesses próximos 15 dias, aumentar um pouco mais a incidência do corona na nossa região, por exemplo, Bauru, Araçatuba, Prudente, etc. As cidades que são centros de região. Isso aí é uma coisa esperada mesmo. Doutor, questão da testagem, o HB parece que vai passar a fazer uma testagem maior de número de pessoas. Queria que o senhor falasse da importância disso e, para terminar mesmo, os sintomas clássicos desse coronavírus. A gente fala muito tosse, a falta de ar. Queria que o senhor falasse um pouquinho como as pessoas podem, às vezes em casa, estar com algum sintoma, identificar se ela está com corona, se ela está com dengue, se ela está com uma gripe normal, e também falar da testagem, doutor, a importância disso. Então, vamos primeiro pelos sintomas. Na realidade, os sintomas iniciais do corona são sintomas próprios de um quadro gripal. Então, o indivíduo começa a sentir febre, dependendo da febre, pode ser tanto mais intensa como menos intensa, acompanhada de mal-estar, de um pouquinho de fraqueza, dinamia, e os dados mais importantes são, principalmente, a coriza, dor de cabeça, mas a tosse. A tosse é o que mais chama a atenção para a gente nessa fase inicial. Nessa fase inicial, com esse quadro viral, sensu lato, uma virose, como dizem por aí, sensu lato, o que o indivíduo tem que fazer é ficar em casa, se resguardar, hidratar bastante, tomar os remédios sintomáticos, dipirona, o paracetamol, o que é que seja para isso. Se essa tosse, a partir depois de 1, 2 ou 3 dias, começar a ficar mais intensa, acompanhada agora de uma certa canseira, ou evoluir para uma falta de ar importante, esse indivíduo tem que procurar imediatamente o serviço de saúde. Tem que ser avaliado por um médico. E esse médico vai avaliar até que ponto esse quadro pode ser acompanhado ambulatorialmente ou tem que ir para a unidade de internação. Isso que é dado importante. Por quê? Porque essa sensação de falta de ar e esse mal-estar, etc., intenso, isso aí pode ser realmente coronavírus e não uma virose inespecífica, que também nós vamos ter por aí agora. Quer dizer, veja bem, nessa fase, nós não vamos ter só coronavírus, nós vamos ter coronavírus, influenza, rinovírus, adenovírus, uma opção de virose respiratória, porque nós estamos agora entrando num período mais fresco do ano. Isso aí é a própria época da incidência maior disso aí. Então, para a gente saber, na realidade, o que está acontecendo com esse indivíduo, nada mais é importante do que testá-lo. Então, porque eu testando, eu vou saber, primeiro, se ele está com corona ou não. Se tiver, eu vou botar em isolamento para que ele não passe essa infecção para outras pessoas, que encurta realmente a disseminação do vírus. E futuramente eu vou saber como é que está a incidência de indivíduos que foram recuperados e que foram infectados pelo coronavírus na cidade. E isso é importante, porque eu sabendo a quantidade de indivíduos que já teve contato com o vírus e que estão imunizados, eu posso flexibilizar mais a abertura da cidade para a vida normal. Tá certo. Qual é o teste que tem sido feito em Rio Preto? É aquele teste rápido? Qual que é a modalidade de teste aqui? O que nós estamos fazendo realmente legal é o exame de PCR. É um teste
que avalia a presença do vírus mesmo. Não do anticorpo, né? Isso, não anticorpo. O que está sendo agora também, está vindo também aí, é o chamado teste rápido, que você dosa os anticorpos contra o coronavírus. Então, tanto da classe IgM como da classe IgG. Isso daí é um exame que ele é, a meu ver, ele é muito mais importante para a gente avaliar quem teve contato com o vírus do que quem está com o vírus. Quem está suspeita de se está com o vírus ou não é o teste do PCR. E é rápido esse teste, doutor? O nosso aqui, como é feito aqui no hospital de base, 24, 48 horas. Agora, na rede pública, como vai para o Adolfo Lutz, demora 7 dias mais ou menos, quando vai tudo bem. Tá certo, gente. Esse é o doutor Irineu Maia, infectologista-chefe do Hospital de Base. Alguma consideração mais, doutor? Algo que o senhor gostaria de falar? Não, eu acho que programa igual esse é fundamental para a gente tentar mostrar a cara real do corona, do Covid-19, e sempre pedir para a população para que fique em quarentena. Nós precisamos permanecer em quarentena se a gente quiser sair dessa epidemia, dessa pandemia, o mais rápido possível. O senhor estima um prazo para tudo voltar a uma certa normalidade? Dá para fazer essa previsão? Eu acho que até julho nós vamos estar ainda sobre as complicações, o impacto dessa virose. Né? Tá certo. Eu acho que a tendência é que talvez no final de maio, junho, comece a melhorar, mas eu acho que antes de julho, agosto, não. Tá certo, gente. Tá aí o doutor Irineu Maia, infectologista do Hospital de Base de Rio Preto, a quem eu agradeço imensamente por essa entrevista. Muito obrigado, viu, doutor? Pois não, sempre às ordens. Obrigado ao doutor Irineu Maia. Tá aí, então, ninguém melhor que ele para falar sobre esse vírus aí, esclarecendo um monte de dúvida que fica no ar aí. As pessoas, cada um pensa uma coisa, mas tá aí a palavra do especialista.